Olá pessoal, professor Tomás aqui com vocês, né, nas nossas aulas de História e História do nono ano. Forte abraço a todos vocês aí de todas as escolas, sejam elas públicas, privadas aí da rede municipal de Ribeirão. Certo pessoal? Olha só, a gente vai falar um pouquinho sobre a Revolução Russa hoje, sobre essa primeira experiência, essa primeira tentativa aonde um país vai tentar, né, a implantação aí do socialismo, do comunismo, né, aquela ideia desenvolvida por Karl Marx e Friedrich Engels, onde eles tentam aí idealizar uma sociedade mais justa, né, mais igualitária, com uma melhor distribuição de renda, né, para os trabalhadores, que são realmente eles que vão produzir as riquezas, né, através dos seus trabalhos. Então é uma tentativa aí de um país na Europa que vai fazer essa experiência aí, beleza pessoal? Vamos conhecer um pouquinho desse processo. Prosseguindo, pessoal, a gente tem que entender algumas causas, as causas aí da Revolução Russa, né? A Revolução Bolchevique também, de 1917, ocorrida no século passado, né? Na primeira metade do século passado. Então a gente tem que entender algumas causas e alguns antecedentes aí da Revolução Russa, beleza? Olha só. A Rússia era um país extremamente atrasado, a predominância, ou seja, a maioria da sua população vivia nos campos, ainda não era industrializada, vivia sobre um sistema absolutista, ou seja, o absolutismo é aquele absolutismo que? Real, né? Onde o poder do rei, do imperador, do czar, que era o título do imperador russo, lembrando que a Rússia ainda tinha aquela ideia de império também, certo? Era uma grande extensão territorial, então vivia sobre um sistema absolutista, né? Ou seja, todo o poder concentrado nas mãos do monarca. Então vivia isso aí, não tinha uma participação do povo aí nas decisões relacionadas à política, economia, sociedade, segurança e tudo mais. Beleza, pessoal? Olha só. O modelo era feudal, o modelo econômico russo era feudal. O que é o feudo? É uma grande extensão territorial pertencente ao quê? Ao senhor, né? Ao senhor feudal. E esse senhor feudal, ele conta com o trabalho de quem? De um servo. Beleza? A qual parte da terra é dada para esse servo ou outros servos, e o que ele produzir, parte ele vai ter que dar para quem? Para o senhor feudal. Então, a quantidade de produtos, né, arroz, feijão, milho, batata, cereal de uma forma geral, parte ele tem que dar como pagamento por estar ocupando a terra do senhor feudal para o senhor feudal. E assim por diante. Então, isso era um sistema atrasado, né, que tinha existido na Europa medieval, que já tinha acabado em boa parte. O único que mantinha esse sistema feudal medieval ainda era a Rússia. Beleza? Olha só, atraso industrial. A Rússia era extremamente atrasada na sua indústria. Existia indústria na Rússia? Sim, mas eram muito poucas indústrias, e a maioria dessas indústrias aí eram de países estrangeiros. Países que não eram russos, instalavam suas indústrias lá, e toda a produção, toda a economia, todo o dinheiro levavam para os seus países de origem. Deu para entender a ideia? Ou seja, outra coisa também, a população, a maioria era rural e vivia faminta, né? A Rússia é extremamente fria, gelada. Em outras aulas aí que a gente viu, ela tinha uma grande extensão territorial, mas a maioria dessa extensão territorial era muito difícil produzir nela por conta das baixas temperaturas. Outra coisa também, isso tudo são causas e antecedentes que vão levando um processo de desgaste social e que vai levar o quê? A derrubada do czar, né? A derrubada de Nicolau II, que era o czar russo, e aí a tomada do poder pelo povo, entre aspas, né? E seus líderes, seus principais líderes. Olha só, outra coisa também que vai encharcar a população é a derrota russa para o Japão. Um conflito vai acontecer em 1904 até 1905, né? A disputa pela região da Manchúria. Vai ser a primeira vez que um país europeu vai perder um conflito, uma guerra, uma disputa para um país asiático, que será o Japão. Beleza? Outra coisa
coisa também, isso aqui vai ser, como se, vamos dizer, é a gota d'água, né? O ponto final. O Domingo Sangrento, um movimento pacífico, vai ser liderado pela maioria dos trabalhadores ali, liderado também por religiosos e tudo mais. Eles levaram carta, reivindicações, pedindo para Nicolau II, o czar ali russo, pedindo melhorias na área da educação, da saúde, da segurança, alimentação e tudo mais. Era uma manifestação pacífica, uma caminhada pacífica, inclusive eles estavam até cantarolando, né, cantando e tal e tudo mais. Porém, o exército, né, o czar russo vai vir sair com maus olhos, se sentir ameaçado e vai atacar a população, causando ali um massacre, né? Por isso que é chamado de Domingo Sangrento, né? Quase na faixa de milhares de pessoas aí serão mortas aí, né? Acho que chega a milhares de pessoas aí, uma grande quantidade de pessoas será morta aí no Domingo Sangrento, né? Então, olha só, o movimento pacífico em frente ao Palácio de São Petersburgo, né? Que era a sede do governo do czar Nicolau II, né? Ele vai ser considerado também um ensaio revolucionário, né? Uma tentativa de revolução e vai inspirar os movimentos revolucionários de 1917, que a gente vai ter 2 desses movimentos revolucionários nesse ano, beleza? E aí ele vai instituir a Duma. O que é a Duma? Era o parlamento russo, era a reunião do quê? Dos deputados, representantes do povo, para quê? Aprovar leis, criar uma constituição, né? A ideia era essa, vamos criar uma constituição para poder o czar governar com a ajuda de leis. Agora vai ter leis para o povo, leis para os trabalhadores, para os camponeses, para as indústrias e tudo mais. A ideia era essa. Então, olha só, congresso que cria uma constituição. A Duma seria esse congresso para criar essa constituição. Porém, quando Nicolau II vai perceber que as coisas estão tranquilas, então ele vai acabar dissolvendo a Duma. Beleza, pessoal? Essa é a ideia. E outra coisa também era a Primeira Guerra Mundial. A Rússia entra na Primeira Guerra Mundial de forma despreparada, certo? Ela não tinha um exército equipado, preparado. E ela vai entrar na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, ela vai entrar na Primeira Guerra Mundial junto de potências industrializadas e militares bastante fortes, que era a Inglaterra, berço da Revolução Industrial, e a França, que também tinha uma indústria bastante desenvolvida e uma economia bastante desenvolvida também em relação à Rússia, beleza? Prosseguindo, e aí nós temos aí, entre as causas, os antecedentes, nós temos umas imagens aí para representar o Domingo Sangrento, né? A quantidade de pessoas aí que é fuzilada, né? Pelo exército czarista, né? Pela guarda czarista aí de Nicolau II, certo? Isso aí é em 1905, beleza, pessoal? Em 1905. Ainda ele vai durar mais 12 anos aí esmagando, apertando o povo. Ali a participação da Rússia despreparadamente para o conflito da Primeira Guerra Mundial, ao lado na Tríplice Entente, ao lado de quem? França, Inglaterra, né? Ele vai entrar despreparado, e ali o conflito que ele vai perder ali para os japoneses ali, pela disputa da Manchúria. Prosseguindo, e aqui nós temos a foto do Nicolau II, olha só. A disputa que vai derrubar Nicolau II vai ser entre 2 partidos aí, os bolcheviques e os mencheviques, né? O partido russo, né? Vários partidos vão se formar, né? Mas um deles vai ser um partido socialista, né? O Partido Comunista Russo. Então vai se desenvolver, vai entrar em conflito esses 2 grupos, né? Que serão, mencheviques serão minoria em russo, bolcheviques serão o quê? Maioria em russo. Eles têm ideias diferentes, né? Pensamentos diferentes. Os mencheviques, eles queriam a chegada ao poder de uma forma ortodoxa, mais tradicional, mais pensada por Karl Marx e Friedrich Engels, que era o quê? Como seria essa chegada ao poder? Eles esperariam que tivessem fases, né, de evolução até o sistema socialista. Como seriam essas fases? Primeiramente, a Rússia ia se industrializar, e quando chegasse a um nível alto de industrialização, a população, né, os operários iam tomar o poder e implantar um socialismo. Só que os bolcheviques achavam que isso ia demorar muito, então eles queriam logo tomar o poder, juntamente com a população, juntamente com o campesinato, os camponeses, juntamente com os trabalhadores das poucas indústrias que tinham, tomar o poder e implantar o socialismo. Beleza? Então existia essa divergência,
essa disputa de ideias aí. Vamos lá. Mencheviques, minoria, menos radicais. A Alexander Kerensky vai ser o principal representante, né? Bolcheviques, maioria, mais radicais, e tem Lenin como principal representante. O que vai acontecer? Em fevereiro de 1917, tem uma diferença de calendário aí que depois a gente entra nela, né? Mas os mencheviques, eles vão derrubar Nicolau II, certo? E vão implantar aí um governo provisório. Só que aí algumas coisas que eles deveriam fazer, eles não fazem, como por exemplo, tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Eles mantêm a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Isso aí também castiga o povo muito, beleza? Dentro das muitas coisas que fizeram os mencheviques, né? Vai ser o seguinte, a libertação aí de vários presos políticos. Um deles vai ser Lenin, né? Que vai criar o quê? As teses de Abril. Lenin dizia o quê? Pão, paz, terra e todo o poder dado aos sovietes, né? Pão, porque a maioria da população necessitava de comida, estava faminta. Paz, ele queria tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. E terra, existiam muitas pessoas sem terra para poder produzir o seu próprio pão, o seu próprio alimento, né? E todo o poder aos soviéticos. Os soviéticos eram grupos, né? Associações de trabalhadores, né? Que se organizavam, criavam representantes, lideranças. Isso aí estava espalhado em pequenas quantidades por praticamente toda a Rússia. Então, Lenin vendo essa ideia, esses grupos aí, dando todo o poder aos soviéticos, ele vai desenvolver o quê? Chamar a população, convocar a população o quê? A tomar o poder junto com ele. Então, essa era a ideia de Lenin, né? Serão chamadas teses de Abril. Beleza, pessoal? Então, a Revolução de Fevereiro, a saída de Nicolau II do governo, a instalação do governo provisório, e quem estava no poder era o quê? Os mencheviques. Revolução de Outubro, aí vem a entrada dos bolcheviques no poder. A princípio serão os mencheviques no governo provisório. Tira Nicolau II. Depois vem os bolcheviques, juntamente com Lenin, e tiram os mencheviques e Alexander Kerensky do poder, né? Instituindo agora o governo bolchevique, né? Saída dos mencheviques e entrada dos bolcheviques no poder. Prosseguindo, aí nós temos aí o governo de Lenin. Esse era Lenin, esse foi o que criou as teses de Abril para desenvolver todo aquele processo, aquele pensamento, aquela ideia, né? E aí ele vai fazer, como uma das primeiras medidas dele, a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial, né? No Tratado de Brest-Litovsk, né? Esse tratado aí, onde ele retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial, assina esse tratado junto com a Alemanha, perde algumas terras, alguns territórios, mas a ideia era essa aí, né? É melhor perder os anéis do que o dedo, né? Era essa a ideia do desenvolvimento, da saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Porém, a Rússia vai enfrentar uma guerra civil, né? Entre o Exército Vermelho e o Exército Branco, que vai de 1918 a 1921. O Exército Vermelho eram os revolucionários bolcheviques, beleza? Eles lutavam para manter a revolução ali viva no país. E o Exército Branco eram os mencheviques, eram os contra-revolucionários, eram os czaristas, né? Que eram apoiados, que apoiavam o czar Nicolau II, que vai ser executado pelos bolcheviques, né? Toda a família czarista ali vai ser executada, filhos, né? A esposa, o próprio Nicolau II, todos serão executados aí. Certo? Para evitar aquela ideia, não, vamos tentar retomar poder e colocar aí o czar no poder novamente. Então acaba-se com ele. Da mesma forma que Luís XVI foi exterminado na Revolução Francesa, Nicolau II vai ser também exterminado aí na Revolução Bolchevique. Beleza, pessoal? Então vai ter esse conflito, essa guerra que vai acabar destruindo a Rússia, acabando com a economia, com os campos e tudo mais. Inclusive vai ser colocado ali um comunismo de guerra. Toda a produção agrícola e tudo mais vai ser destinado para os combatentes do Exército Vermelho. E eles vão conseguir vencer a guerra. Saem vitoriosos e continuam mantendo a ideia de quê? Da Revolução Bolchevique, da Revolução Socialista. Beleza, pessoal? E aí, Lenin, né? Quem vai liderar aí a Revolução, né? O Exército Vermelho vai ser Leon Trotsky, que vai disputar o poder depois da morte de Lenin. Olha só. Então, o que acontece? Depois da vitória do Exército Vermelho, Lenin vai implantar a nova política econômica, a NEP, conhecida como NEP, né? Em 1921.
que a ideia é o seguinte: um passo para frente para dar 2 passos para trás, ou seja, ele ia abrir o mercado russo para o capital estrangeiro, para o capital privado, para a formação de indústrias, para desenvolver o capitalismo ali. Após esse processo, ele ia estatizar ali as empresas ali de capital estrangeiro, as empresas ali privadas e tudo mais, certo? Porém, um setor ele vai deixar livre para a produção, que é o setor agrícola, né? Os campos, porque a população precisava de incentivo e desenvolver o quê? Uma economia voltada para a alimentação e tudo mais. Beleza, pessoal? Então essa é a ideia da NEP, Nova Política Econômica, um passo para frente, desenvolver o capitalismo na região e depois estatizar, para dar um passo para trás, 2 passos para frente, que era para poder desenvolver a economia russa. Beleza? E aí, em 1922, nós temos aí a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Aí começa a formação da União Soviética aí, que vai durar aí um tempinho aí, mais adiante. Prosseguindo, e aí nós temos aí a disputa entre Leon Trotsky e Joseph Stalin, né? Ambos pelo poder aí na União Soviética, né? Lenin vai morrer, muito doente, morre e tudo mais, e aí o que vai acontecer? Vai ser essa disputa entre esses dois membros aí do Partido Socialista, né? Trotsky tinha uma ideia de internacionalizar aí o socialismo, ou seja, ele queria fortalecer o socialismo russo com espalhar, né, internacionalizar aí o movimento socialista para outros países, né? E aí ele dizia que a partir de então o socialismo russo ia ficar fortalecido, né, blindado, protegido com outros aliados aí na ideia de socialista. Porém, Joseph Stalin, ele queria que o quê? Que o fortalecimento do socialismo ficava restrito ali apenas à Rússia, apenas à União Soviética, certo? Quem vai ganhar essa disputa vai ser Stalin, né? Trotsky vai ser exilado, vai ser mandado para o exílio, para o México, e depois Stalin vai mandar assassinar aí Trotsky. Beleza, pessoal? Olha só. Na política econômica aí de Stalin vai ser muito perseguidor, né? E aí você observa o seguinte, né? O stalinismo vai ser diferente do socialismo, né? Stalin vai promover o quê? Uma ditadura, né? Uma concentração do seu poder, concentração do poder em suas mãos, o desenvolvimento de uma classe privilegiada, que serão as burocracias, os burocratas, os administradores do poder público. Inclusive ele era um burocrata, né? Que vai crescendo, vai se desenvolver. Então vai ser um favorecimento da burocracia, dos burocratas, o enriquecimento dessa classe e o empobrecimento da classe trabalhadora. Não é isso que prega o socialismo. Por isso que a gente fala uma tentativa do socialismo. Não era essa a ideia de Karl Marx e Friedrich Engels. E tem muita gente que diz, o socialismo de Cuba, da Venezuela, não existe socialismo. São ditaduras disfarçadas com o nome de socialista. Beleza, pessoal? Vamos aprender direitinho para não estar falando errado depois aí. Como eu vejo muita gente falando errado, falando coisa que não sabe. Coisa que não estudou, se estudou, não entrou na mente, né? Ouviu. Tem uma diferença muito grande, né? Às vezes a pessoa ouve, mas não escuta, né? É bem diferente essas duas ideias aí. Então o que acontece? Então ele foi um ditador. O stalinismo foi uma ideia, uma política de Stalin totalmente autoritária, beleza? Nós temos aí os planos quinquenais, né? Eram metas estabelecidas de 5 em 5 anos, crescer 50 anos em 5, era essa a ideia aí do governo, das políticas econômicas de Stalin. Ele promove uma industrialização da economia muito grande, né? Principalmente a economia bélica, voltada para as armas. Inclusive vai ser a própria União Soviética, União Soviética vai ter a vitória na Segunda Guerra Mundial, porque Hitler, assim como Napoleão Bonaparte, ele vai tentar invadir a Rússia, né? Talvez ele até sabia aí que Napoleão se deu mal por conta do inverno russo, mas ele achava que conseguia vencer o exército russo antes do inverno russo, e vai se dar mal. Porque nas batalhas aí de Stalingrado ele vai quebrar a cara, porque os soviéticos não vão abrir a mão,
o próprio Stalin vai mandar executar quem não quiser entrar no campo de batalha, quem não quiser lutar, quem não quiser defender a Rússia, ele vai mandar executar, e aí você tinha duas saídas, ou você guerreava ou você morria, né? Então você preferia guerrear. Então era essa a ideia, assim que conseguiu vencer a Segunda Guerra Mundial, né? Assim como os Estados Unidos venceu a Primeira Guerra Mundial, foi responsável, a União Soviética vai ser responsável por vencer a Segunda Guerra Mundial, e depois que eles vencerem o exército alemão nazista, ele vai invadir, eles partem para invadir Berlim, ou seja, a capital da Alemanha, e onde estava Hitler. Mas isso é uma história para outros capítulos. Vamos lá. Então o que acontece? Ele persegue, né, Stalin persegue, desenvolve a economia industrial, porém as terras ele estatiza, né? Ao contrário de Lenin, que vai deixar as terras livres para a produção, Stalin vai confiscar essas terras para o governo e toda a produção será voltada para o mercado externo. E aí o que vai acontecer? O produtor ali da região, ele vai ficar desmotivado a produzir, porque ele não tem nenhuma participação no lucro da produção agrícola. Então a produção vai começar a cair, né? Cai de produção, e isso vai gerando o quê? Dificuldades alimentares, fome e tudo mais. Beleza, pessoal? Perseguição contra os opositores. Qualquer um que ia contra Stalin, que pensava, que ele suspeitava que pensava contra ele, eles mandavam para a Sibéria, né? Para um local extremamente frio, gelado, com dificuldades, para prisões e tudo mais, deixava exilado lá, e lá provavelmente ele morreria de fome, de outra coisa assim por diante. Beleza, pessoal? Então era essa a ideia, né? E a promoção da imagem dele, ele sempre aparecia ali, né? Muito utilizado por vários líderes, né? Benito Mussolini da Itália vai usar isso aí, né? Hitler vai usar isso aí, Stalin vai usar isso aí, Getúlio Vargas vai usar isso aí, aquela publicação daquela imagem, né, de pai, né, o pai da nação, né, o chefe de estado, o líder, né, aquele junto das crianças, aquele que desenvolveu, que produziu tudo mais. Então ele vai promover a sua imagem, bastante isso aí, né? Beleza? E por fim, a vitória aí na Segunda Guerra Mundial. Pessoal, um detalhe aqui, o símbolo da União Soviética é esse aqui, né? É justamente a foice, que representa o trabalhador do campo, e o martelo, que representa o trabalhador da indústria. Prosseguindo. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui. Eu espero que tenha entendido aí bem direitinho. Correção dos exercícios, né? O que foi o New Deal e quem foi o responsável pela sua implantação? Uma nova política econômica implantada por Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos da América, USA, determinou a realização de grandes obras públicas, como as construções de hidrelétricas, estradas, pontes, entre outras, estimulando assim o emprego e, consequentemente, reativando o consumo, o que possibilitou o reaquecimento da economia estadunidense. Segundo, quais foram os antecedentes da crise de 1929? Prejuízo econômico e industrial europeu, pós-Primeira Guerra Mundial, superprodução industrial estadunidense, recuperação industrial europeia, especulação na Bolsa de Valores de Nova York. Terceiro, o que causou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York? A especulação na Bolsa de Valores, compra de investimentos em ações de empresas fantasmas, ou seja, criava-se empresas que não existiam e se comprava muito nela. O cara ganhava dinheiro comprando e vendendo empresas que às vezes não existiam, e o dinheiro ia para onde? Quem investiu nela, qual era o lucro que ia ter, né? E assim por diante. O que possibilitou a ascensão econômica dos Estados Unidos? Os Estados Unidos saiu da guerra fortalecido moralmente e economicamente, sem sofrer nenhum ataque, pois todo o conflito se desenvolveu todo na Europa, em campos da Europa, né? Tendo assim toda a sua indústria preservada e pronta para o fornecimento de produtos para a Europa e o mundo. Quinto, o que foi o American Way of Life? Uma euforia da população americana, proporcionada pelo seu crescimento industrial e econômico. Pessoal, esse exercício aqui sobre a Revolução Russa para a próxima semana a gente corrigir. O desenvolvimento da economia, a permissão da entrada de capital estrangeiro e desenvolvimento na área da agricultura implantadas por Lenin na Rússia ficou conhecida como, qual é o nome dessa política dele? Processo de desenvolvimento industrial, confisco de terras pelo Estado, perseguição aos opositores,
foi uma política de governo de qual dirigente russo? Quem foi ele? Quais as causas, terceiro, quais as causas da Revolução Russa de 1917? Quarto, após a morte de Lenin, a disputa pelo poder na Rússia se intensificou. Falei Rússia, mas é a União Soviética, viu? Se intensificou entre dois principais líderes. Quem eram tais líderes? Quais as suas propostas para o Partido Comunista Russo e quem ganhou tal disputa? Né? É uma 3 em 1 aí. 3 perguntas em uma só. O que foi o stalinismo? Isso é bastante importante para você entender a questão do socialismo, né? Aí você vai entender o que é socialismo real e o socialismo ideal. Ideal é aquele pregado por Karl Marx e Friedrich Engels. O real é aquele que foi implantado. Certo, pessoal? Prosseguindo, nosso referencial bibliográfico. Um forte abraço a todos vocês e até a semana, se Deus quiser.